Então vamos seguir aqui. Pessoal, eu estou mostrando aí uma esfera, né? Uma esfera aí, uma simulação de uma esfera que está se movimentando no ar. O ar, né? Nós sabemos que o ar exerce uma força de resistência, né, aos corpos que tentam se movimentar através dele. Os fluidos de forma geral, o ar, os líquidos, né? É óbvio, quando você tenta mexer sua mão assim no ar, o ar apresenta uma resistência. Às vezes você não sente, não estou nem sentindo, professor, beleza. Mas se você for num carro, por exemplo, e abrir a janela do carro, não faça isso, é só um exemplo, tá certo? Se você abrir a janela do carro e botar a mãozinha assim do lado de fora, você vai perceber claramente que o ar exerce uma força sobre a sua mão, uma força que tenta, uma força que resiste àquele movimento, que ela se opõe àquele deslizamento do seu corpo ou no corpo qualquer sobre ele, tá certo? Beleza? Então, claro, observe aí esses jatozinhos representando aí o ar, né? O ar aí. Agora eu vou mudar a forma do corpo. Eu vou colocar aí, ó, um cubo, né? Professor, eu tô vendo um quadrado. Sim, mas acredito que é uma figura tridimensional aí, tá certo? Então eu tô no cubo aí, ó. Então também o ar vai apresentar uma resistênciazinha aí. Ó, aqui também essa balinha aí, né? Esse projeto se movimentando. Muito legal essas simulações aí. Bem, o ar exerce uma força de resistência sobre os corpos. Ainda não falei sobre atrito. Professor, por que você não falou sobre atrito? Eu considero o atrito um assunto tão especial, tá certo? E de certa forma, às vezes, para alguns alunos, ela apresenta um grau de complexidade, certo? Tem umas casquinhas de banana dentro desse assunto de atrito. Aí eu deixei para a próxima aula, tá certo? Para a nossa próxima aula. Importantíssimo o estudo de atrito, tá certo? Importantíssimo. E eu adoro. Só para informar vocês, tá certo? Então, seguindo aqui, pessoal, se eu quiser calcular a intensidade da força de resistência do ar, a intensidade, como é que eu calculo essa intensidade? É assim, ó, esse R é o que nós estamos representando aqui por resistência do ar. O K é a constante de proporcionalidade. Nós vamos falar muito sobre essa constante hoje aqui, tá certo? A constante de proporcionalidade. E esse V é a velocidade com que o corpo está aí se movimentando através do ar. Veja que a partir de agora eu vou me concentrar na força de resistência do ar. Percebam o que eu estou fazendo, pessoal? Por favor, percebam. No início, na aula passada, quando eu introduzi dinâmica, eu introduzi o conceito de força. Eu introduzi o conceito de força resultante. Eu falei das leis que regem o movimento, de acordo com essas forças, tá certo? E agora eu estou aqui esmiuçando as forças. Olha, eu falei da a força peso, eu falei da força normal, e agora eu estou falando da força de resistência do ar. Depois eu vou falar de força de tração, de força de atrito, entende? De resultante centrípeta. Aí, ó, depois de tudo isso daí, você está com arcabouço para trabalhar aí com todas as aplicações de leis de Newton, tá certo? Beleza? Então, quando a velocidade aumenta, olhando para essa expressão aqui, pessoal, olha, olhando para essa expressão, resistência é igual a K vezes V ao quadrado. O que isso quer dizer? Se você aumentar a velocidade, se você for aumentando o valor da velocidade, a velocidade for aumentando, a resistência do ar vai aumentando. É fácil ver isso na prática, professor? É. Faça isso aqui com sua mão, olha. Aí tem uma resistência do ar. Agora vai aumentando a velocidade. Vai aumentando a velocidade. Aumenta a velocidade. Vá para dentro do carro. Coloque isso aqui com o carro em movimento, claro. Você vai ver que quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar, né? Professor, eu posso dizer aqui que a resistência do ar é diretamente proporcional à velocidade? Não. Mas espera aí, se você está aumentando a velocidade e a resistência do ar está aumentando, isso não quer dizer que é diretamente proporcional, não? Não. Você vai dizer aqui o seguinte, olha, a resistência do ar é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. A resistência do ar aumenta com a velocidade, mas aumenta com o quadrado da velocidade, tá certo? Com o quadrado da velocidade. Eu até coloquei aqui, ó, diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, né? Tem uma tabelinha, ó, resistência do ar e velocidade. Se a velocidade for V, a resistência do ar, vamos dizer que em um determinado exemplo, você tem que a velocidade no corpo é V e a resistência é R. Se você duplicar a velocidade,
a resistência do ar vai aumentar com o quadrado disso. O quadrado de 2V, aliás, isso aqui, ó, aumenta com o quadrado disso aí, então 4R. Então, se você triplicar a velocidade, a resistência do ar vai aumentar com o quadrado disso, 9R. Se você quadruplicar a velocidade, aí a resistência do ar vai ser de 16 vezes maior. Beleza? Pessoal, a resistência do ar, ela não depende só da velocidade. Aí é aqui que a brincadeira começa a ficar mais interessante, tá certo? A força de resistência do ar, ela não depende só da velocidade. Ela depende também da forma do corpo. Da forma do corpo. Ó, pessoal, se você for no carro, com a mãozinha do lado de fora. Pessoal, você está dando esse exemplo do carro, não faça esse experimento, tá certo? Você sabe que isso acontece. Se você for com a mão assim fechada, lá fora da janelinha do carro, existe uma resistência do ar. Se você mudar a forma do corpo, você vai perceber, deixa eu fazer isso aqui. Se você mudar a forma de sua mão, você vai ver que a resistência do ar muda. Por exemplo, se você for assim, a resistência do ar é uma, né? Se você fizer isso, a resistência do ar é outra. Pessoal, essa constante depende de algumas coisas que nós vamos começar a falar agora. Claro, se a constante depende da forma do corpo, né? Então a resistência do ar também depende da forma do corpo, tá certo? Também depende da forma do corpo. Clara diz, mas o vetor R é na mesma direção e sentido oposto de V, tá certo? Do seu V assim, ó, se você for um V assim, aí a resistência do ar é no sentido. No sentido contrário, é o deslizamento de você no fluido, né? No líquido. Excelente, claro. Beleza. Boa pergunta, viu? Excelente. Aí veja, vamos falar um pouco mais sobre esse coeficiente de arrasto aerodinâmico. Estou dizendo que a resistência do ar depende desse K e esse K depende da forma do corpo. Pessoal, deixa isso mais claro. Por exemplo, para os veículos, o valor do coeficiente de arrasto aerodinâmico varia entre 0,30 e 0,90. Por exemplo, olhe, todas as formas desses veículos aqui, eles influenciam, na força de resistência do ar, né? Você está vendo aqui essa... Vamos aqui. Você está vendo aqui, por exemplo, para os automóveis, o coeficiente está variando, né? Fica em torno... Para os automóveis modernos, né? Para automóveis modernos, o coeficiente de arrasto é em torno de 0,3. Um automóvel desse aqui, ó, fazendo um X aqui, por exemplo, fica em torno disso. Para os ônibus, 0,7, né? E para os caminhões, 0,9. Por quê? Vai dependendo aí, claro, uma das coisas que depende é da forma do corpo. Aí, por exemplo, esse exemplo é muito bacana. A gota de chuva é o corpo que possui a mais perfeita aerodinâmica, né? O coeficiente de arrasto aerodinâmico da gota de chuva é 0,05. Isso por conta da forma dela. Então, quer dizer, olha, a gota de chuva, essa forma dela aí, a gota de chuva, é o corpo que possui a mais perfeita aerodinâmica. Olha o valor do coeficiente de arrasto aerodinâmico. Tem, inclusive, por exemplo, esse capacete desse ciclista aí, ele tenta imitar, né? Tenta imitar a forma de uma gota de chuva. Por quê? Porque isso daí vai diminuir a resistência do ar sobre esse ciclista, né? Sobre esse ciclista aí. Tranquilo? Eu estou mostrando aqui, por exemplo, o capacete aqui desse atleta aí, é um capacete aí que tenta imitar a aerodinâmica aí a forma aerodinâmica da gota de chuva, né? Para diminuir a resistência do ar. Essa é a intenção. Beleza, então uma coisa eu já sei, a resistência do ar depende da forma do corpo, tá certo? Mas depende de outra coisa, depende da maior área da secção transversal do corpo perpendicular à direção do movimento. Professor, eu não entendi, eu sou normal? Você é normal, tá certo? Primeira vez que eu li isso também não entendi bem, hein? Mas vamos aqui, tem alguns exemplos. Como é esse negócio de depender dessa área? Que área é essa, professor? Por exemplo, vamos abandonar aqui do lado direito, você vai ter a trajetória aqui de uma folha embolada, né? A trajetória praticamente retilínea. E você vai ter do lado esquerdo aqui, caindo aí uma
uma folha aberta, né? Uma folha aberta. Olha aí mais ou menos a trajetória. Isso é uma coisa que faz parte do dia de vocês, esse exemplo, né? Você vê que essa folha embolada aí, ela cai mais facilmente, porque ela sofre menor resistência do ar. A folhinha aberta, ela tem uma área maior, olha aí, ó, uma área maior. Então vai ter mais partículas do ar aqui, mais moléculas do ar resistindo a esse movimento. Então esse é um exemplo claro, um exemplo que deixa claro que a área perpendicular, a área da seção transversal perpendicular ao movimento, a direção do movimento, ela influencia na resistência do ar, tá certo? Esse exemplo. Aí o que eu quero dizer, a força de resistência do ar, ela é mais intensa quanto maior for essa área. Quanto maior for essa área. A galera ainda pode estar assim, professor, eu não entendi bem que área é essa. Você pode ainda estar nessa, né? Nessa vibe aí. Não entendi bem que área é essa. Para exemplificar bem essa área, imagine aqui que você tem uma esfera se movimentando no ar, né? Veja que essa direção horizontal aí é a direção do movimento que eu estou falando para você. E essa direção aqui é a direção vertical, que é perpendicular ao movimento. Eu vou pegar algumas áreas aí dessa esfera. Tem essa área 1 aqui, essa área 2 e essa área 3. Quando eu digo que a resistência do ar depende da maior área do corpo, da secção transversal, é quando você passar assim, ó, por exemplo, se cortar transversalmente essa esfera, a maior área, ou qualquer outro corpo, é a área que influencia aí, lá naquela expressãozinha matemática da resistência do ar, tá certo? Aqui, ó, tá bom? Seção de maior área. Vamos ver o que a galera tá me perguntando aí agora. Letícia, ela tá por aí, dizendo Azevedo. E em relação à massa, professor, a resistência do ar depende da massa? Não, não depende da massa, tá certo? A resistência do ar, veja que é uma força exercida não pelo próprio objeto, né? Não é uma força interna, é uma força externa. A resistência do ar depende de quem está fora. Ou seja, a resistência do ar sobre mim não depende da minha massa. A resistência do ar sobre mim vai depender do ar. Você poderia dizer, sim, que depende da densidade do ar. Pode, e é o que nós vamos dizer agora. Depende da densidade. O ar mais denso, ele exerce uma resistência maior. Eu vou fazer uma comparação com dois fluidos, só para você melhorar a compreensão. Mexer a sua mão no ar, o ar apresenta uma resistência. Agora, se você for mexer a sua mão na água, a água apresenta uma resistência bem maior. Porque a água, em relação ao ar, é mais densa, tá certo? Mas o que eu estou falando, essa expressão aqui é para o ar. Tem regiões que o ar é mais denso. Então, a resistência do ar, em regiões onde o ar é mais denso, a resistência do ar é maior, tá certo? É maior. Galera, até aí tudo bem, né? Não terminei ainda não de falar de resistência do ar, né? Tem que falar com carinho desse assunto aqui, tá certo? Falar com carinho. Então, vamos lá, vamos aqui, ó. 3. O K também depende da densidade do ar, eu já falei para vocês. Às vezes o Brasil vai jogar em regiões de elevada altitude, o ar é rarefeito, a densidade lá é pequenininha, né? Então, dizem assim, ó, a bola aqui viaja mais rápido, né? Os narradores, né? Os narradores vão dizendo, aqui a bola viaja mais rápido e tal. Porque lá naquela região, na verdade, o ar é menos denso, aí sim, a resistência sendo menor, velocidade aí é maior, né? Ele se movimenta mais rapidamente a bola. Eu posso representar tudo isso aqui, pessoal, em uma expressão matemática para encontrar o valor da constante, né? Dessa constante. Aí veja que interessante. É dado por essa expressão. Essa constante de proporcionalidade, ela depende, ó, da densidade do ar, depende daquela área que eu acabei de falar para vocês e depende da forma que é dado pelo coeficiente de arrasto aerodinâmico, né? Se você pegar o valor dessa constante e jogar nessa fórmula aqui em cima, pessoal, ó, se você pegar isso daí, ó, e jogar nessa fórmula aqui em cima, no lugar de K, aí você vai ficar com essa outra expressão. Resistência do ar é igual a 1/2 de D vezes A vezes coeficiente
de arrasto vezes a velocidade ao quadrado. Em muitas situações, pessoal, você só precisa utilizar essa fórmula, porque já é dado o K, tá certo? Já é dado o valor de K. Em outras, você pode até precisar utilizar essas informações. O mais precioso aqui é você saber e entender de que depende a resistência do ar. Tem de fazer sentido para você diante desses exemplos que eu discuti aqui com vocês agora, que eu debati agora com vocês, né? Galera, o túnel de vento é uma tecnologia utilizada aí, baseada no conhecimento que se sabe sobre a resistência do ar, né? Para que serve o túnel de vento desse daí, né? Para minimizar a resistência do ar. A aerodinâmica dos automóveis é testada em túneis de vento, né? Que simula o movimento do carro em relação ao ar. Então a tecnologia é baseada nisso aí. De repente pode vir um texto na sua prova falando do túnel de vento e em seguida ser inserido aí o assunto de resistência do ar. Vamos lá, galera. Então vamos falar aqui, pessoal, sobre velocidade limite. Velocidade limite e velocidade terminal. Pessoal, vou tomar só uma aguinha aqui. Então veja, velocidade limite, também conhecido como velocidade terminal. Professor, que danado é isso? Pode ser assunto da minha prova e como pode, tá certo? Para compreender esse negócio de velocidade limite, velocidade terminal, pessoal, vamos analisar esse primeiro exemplo aí, tá certo? Acompanha aí. Considere um corpo em queda livre no vácuo. É a primeira situação. A única força atuando é o peso. E seu movimento é um movimento uniformemente acelerado, com velocidade crescente, né? Considere isso aqui. Ó. Você tem aqui o piso, né? Essa parte aqui de baixo aqui é o piso. E aqui você tem um corpo que ele vai ser abandonado. Ora, se ele vai ser abandonado, a velocidade inicial é zero. Se eu estou considerando o vácuo, não existe resistência do ar. Ele vai ficar submetido à aceleração da gravidade. É um movimento de queda livre. A única força que vai atuar sobre ele aqui é a força-peso. A Terra vai o atrair. A Terra vai atraí-lo aí com a força chamada de força-peso, né? Ele vai ficar submetido aqui à aceleração da gravidade. Estou considerando o vácuo, não existe ar. Ora, se o peso é a força resultante, então a velocidade aqui vai ser sempre crescente. Veja, pessoal, é um movimento acelerado. Movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Então a velocidade aqui vai ser sempre crescente. Não existe nada resistindo a esse movimento. Eu estou levando em consideração a situação em que a gente desprezou a resistência do ar. O movimento é acelerado, uniformemente acelerado. Já falei isso nas primeiras aulas, né? Uniformemente acelerado quer dizer que a aceleração aí é constante, né? É constante. Então, aí vem essa pergunta, mas se não for no vácuo, como será esse movimento? Aí aqui que começa a ficar interessante, pessoal. Se não for no vácuo, como será esse movimento? No ar, se for o ar, ó, exemplo 2. Se o corpo cair no ar devido à força de resistência, sua velocidade não será sempre crescente. É óbvio isso, né? Agora, pessoal, tem uma situação que o corpo vai ser abandonado, mas agora eu estou considerando aqui, como está bem claro aqui, ó, eu estou considerando a resistência do ar. Então veja, esse corpo vai cair, vai ficar a princípio submetido à ação da força-peso. Veja, pessoal, preste bem atenção. A força-peso aqui não vai mudar durante esse processo, porque o peso é a massa vezes a gravidade. A massa é inalterável. E eu disse a vocês que em situações próximas à superfície da Terra, o campo gravitacional é constante, a gravidade não vai mudar. mg, nesse exemplo, o peso é constante. Ok? Right? Então, ó, o objeto vai caindo, está submetido à ação da força-peso, mas tem a resistência do ar. No início, a velocidade é zero, partiu do repouso. Ora, acompanha aqui. Se eu tenho que a resistência do ar é K vezes V ao quadrado, e se não tem velocidade, então a resistência do ar no início é zero. No início. Mas à medida que ele vai caindo, a velocidade vai aumentando. Aí lembre-se, pessoal, se a velocidade, a resistência do ar, kV ao quadrado, se a velocidade vai aumentando, a resistência do ar vai aumentando. Então, pessoal, eu vou desenhar a queda desse corpo, eu não vou desenhar a queda desse corpo assim não, pessoal, preste atenção. Não vou desenhar assim não. Eu vou desenhar em momentos assim, tá certo? Para ficar melhor aqui, eu tenho um pouco de espaço, não dá para desenhar assim, tá certo? Então, tá aqui no primeiro instante, aí no segundo instante era para estar aqui, ó, só que eu estou desenhando aqui do lado, tá bom? Aí no terceiro instante,
Era para estar aqui, ó. Aí eu tô só desenhando do lado, tá bom? Para ficar melhor a visualização. Espero que vocês entendam o desenho que eu quis fazer aqui. Então, nesse novo momento, a força peso está aqui, mas agora existe a resistência do ar. Porque a velocidade aqui já é diferente de zero. Ó, a velocidade aqui já é diferente de zero, então já tem resistência do ar. Só que à medida que ele cai, a velocidade aumenta e a resistência do ar vai aumentando. E ele vai caindo e a velocidade vai aumentando. E a resistência do ar, que depende da velocidade, também vai aumentando. Ora, veja que o vetor pretinho, que é o vetor do peso que eu estou representando, ele é constante. Mas a resistência do ar, pessoal, que é o vetor vermelho, ele vai aumentando à medida que a velocidade aumenta. Então o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que a resistência do ar ela vai tendendo em modo a se igualar à força-peso. Tá certo? Ela vai tendendo em modo a se igualar à força-peso. Deixa eu apagar isso aqui. Veja, aqui é um movimento acelerado. A aceleração aqui não é a da gravidade. É uma aceleração menor do que a gravidade, né? Não é o vácuo. Tem resistência do ar aqui. Então veja, a força de resistência do ar é uma delas menos a força resultante, desculpe. A força resultante, se só atuam essas duas forças, é uma menos a outra. Então, eu estou considerando o peso, o sentido do peso positivo. Esse é o sentido da trajetória, pessoal. É o sentido positivo da trajetória aqui, tá certo? Que eu estou considerando. O peso é positivo, então a resistência do ar, estou utilizando aqui o sinalzinho negativo, né? Força resultante é o peso menos a resistência do ar. Lembre-se, a força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Só tem essas duas. Tem uma força para baixo, outra para cima. Eu vou considerar uma delas positiva, a outra negativa. Eu estou considerando o sentido do movimento, o sentido sendo o sentido positivo da trajetória, tá certo? Beleza, deixa eu ver aqui, professor. Um bom exemplo é um bloco jogado de um avião. É um bom exemplo, João. Esse do bloco jogado de um avião, sem dúvida nenhuma. Outro bom exemplo, que é o exemplo que eu quero chegar aqui, que é o exemplo do paraquedas, tá certo? O exemplo do paraquedas. Aí vamos lá. Aí veja o que acontece, ó. Ele vai caindo, a velocidade vai aumentando, a resistência do ar vai aumentando e o peso não muda, né? O valor do peso não muda. Aí, ó, só lembrando aqui, ó, que peso menos resistência do ar é K vezes V ao quadrado. Eu só fiz substituir, ó. K vezes V ao quadrado, tá certo? Então veja, o peso não muda. Esse K aqui também não está mudando, porque a forma do corpo é esférica, a forma não está mudando, a área não está mudando e ele está no mesmo meio, a densidade do ar também não está mudando, então o K não muda. Então o peso não muda, o K não muda, o que está aumentando é a velocidade. Se a velocidade vai aumentando, então se a velocidade vai aumentando, essa resistência do ar vai aumentando e ela vai se igualar à força-peso. Ou seja, a força resultante vai tender a zero, pessoal, tá certo? Força resultante diminui à medida que V aumenta, a velocidade vai aumentando, a resistência vai aumentando e a força resultante vai diminuindo. A aceleração, claro, se a força resultante, pessoal, ó, força resultante é massa vezes aceleração. Se a força resultante vai diminuindo, a aceleração vai diminuindo, certo? A aceleração vai diminuindo. A aceleração aqui vai tender a zero, porque a força resultante tende a zero. Então veja, a velocidade tende a um valor limite. É isso que eu estou querendo chegar aqui. Ó. A velocidade, a força resultante, ela vai diminuindo. Por quê? Peso não muda, a resistência vai aumentando. Quando essas forças se igualarem, a resultante das forças é zero. A resultante sendo zero, a aceleração vai ser zero. E o objeto vai continuar caindo por inércia, mas em movimento uniforme, sem o valor da velocidade aumentar. Tudo bem? Tranquilo? Nesse momento aqui, ó. Ou seja, a velocidade tende para um valor limite, ao mesmo tempo que a força resultante tende a zero. Ou seja, é essa a situação, pessoal. O peso não muda quando essas forças se equilibrarem, né? Quando elas se equilibrarem, lembre que a resistência do ar foi aumentando. Quando elas se equilibrarem, a resultante das forças é zero. Beleza? Tranquilo? Ou seja,
quando atinge a velocidade limite, o corpo adquire um movimento uniforme, tá bom? Por isso que a gente chama de velocidade limite, né? A velocidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, mas chega um momento que ela para de aumentar. Por que chega um momento que ela para de aumentar? Porque a resultante vai ser zero, não vai ter aceleração, não tendo aceleração, não tem variação no valor da velocidade. O movimento é uniforme. Vamos lá, galera. Cálculo da velocidade limite para o valor da velocidade limite. Pessoal, como é que a gente faz o cálculo para encontrar a velocidade limite? É o que mais próximo. Veja, a velocidade limite, ela, para a gente encontrar essa velocidade limite, a gente vai ter que impor a força resultante zero. Lembre-se, à medida que o objeto cai, a resistência do ar vai aumentando, ou seja, a resultante tende a zero. Quais são as forças que atuam? O peso menos a força de resistência do ar. Força resultante é o peso menos a resistência do ar. Então, ó, se você isolando isso aqui, você pode dizer que a resistência do ar é igual ao peso. O pessoal não entende isso aqui não. Para quem não entendeu, vou fazer bem devagarzinho para quem não entendeu, tá certo? Então isso aqui eu fiz assim, ó, era peso menos resistência do ar igual a zero. Peso é igual. Às vezes a galera se confunde com isso aqui. Eu tenho essa experiência já. Peso é igual. Menos R, você pode passar para o outro lado, fica igual a R. Então peso é igual a resistência do ar. Ou tanto faz. Resistência do ar é igual ao peso. Tá aí. Então, como é que se calcula a resistência do ar? É kV ao quadrado. A resistência do ar é kV ao quadrado. E o peso é mg. Se eu quiser substituir aqui, mas eu não vou substituir. Eu quero encontrar a velocidade limite. Como se calcular a velocidade limite? O k que está aqui multiplicando, ó, passa dividindo. Fica v ao quadrado é igual ao peso sobre k. Aí agora você extrai a raiz de ambos os membros. Aí ó, a raiz de v ao quadrado é v. E fica v, que é a velocidade limite, é a raiz do peso sobre essa constante de proporcionalidade. É assim que a gente calcula a velocidade limite ou a velocidade terminal, tá certo? É assim que a gente calcula. Beleza, galera? Tranquilo? Seguimos o jogo aí, seguimos o jogo. O gráfico da velocidade versus o tempo, ó. Velocidade versus o tempo, né? Veja, durante a queda, alguém me disse ali, eu fiz uma pergunta aqui, né, Letícia? Professor, força resultante é igual ao peso menos a resistência do ar? Está aparecendo multiplicação. Ah, desculpe. Eu acho que ela está dizendo aqui. Eu acho que ela está dizendo desde aqui, ó. Ficou feinho, né? Desculpe, tá certo isso aqui, ó. Vou tentar consertar, é um menos. O sinal, isso, eu entendi o que você fez. Eu sabia que eu percebi isso agora. Eu estava dando a aula aqui, eu disse, poxa. Aí você também percebeu, né? Tá aqui o menosinho aqui, ó. Muito bem. Vou consertar isso daqui, hein? Obrigado aí. Valeu, obrigado aí. Pessoal, vou fazer um gráfico aqui da velocidade em função do tempo. No vácuo, lembra-se que a velocidade é sempre crescente. Veja, no vácuo, o objeto vai caindo e a velocidade sempre aumenta, né? Pessoal, para velocidades usuais isso daqui, né? Porque eu não posso dizer que um corpo acelerado, a velocidade de forma mais ampla, eu não posso dizer que a velocidade sempre aumenta, né? Existe um limite para a velocidade. Se a gente pensar relativisticamente, se a gente pensar com a teoria da relatividade especial, eu não posso dizer que a velocidade sempre aumenta, tá certo? Eu estou utilizando esse exemplo para velocidades usuais do nosso dia a dia. Não posso dizer que a velocidade vai sempre aumentar se o corpo estiver acelerado. Não posso dizer isso não, porque há um limite para a velocidade, e o limite para a velocidade é a velocidade da luz no vácuo, né? Tudo bem? Então o que eu estou dizendo aqui, ó, no vácuo a velocidade é sempre crescente para velocidades usuais. A aceleração da gravidade e a velocidade vai sempre crescendo, né? Agora, claro, considerando a resistência do ar, existe um limite, né? Isso é a velocidade limite que eu estou destacando aqui, ó. Velocidade limite. Então a velocidade vai diminuindo, a velocidade vai diminuindo até, tá aí, ó, esse gráficozinho. A velocidade vai aqui, ó. Desculpe. A velocidade vai aumentando até chegar a um valor onde ela não aumenta mais. E essa situação é a situação em que as forças se igualam em modo a força de resistência do ar e o peso, e a resultante é zero. Não tem aceleração, o movimento é uniforme, tá certo?
Presta atenção agora aqui, tá certo? Que a conversa vai ficar mais interessante agora. Olha aí esse paraquedista aí, tá certo? Realizando um salto. Vamos assistir esse salto. Vai chegar um momento. Veja que agora ele está com a velocidade. Ou agora ele está com a velocidade limite, né? Aí depois ele abre o paraquedas e dá a sensação dele subir, né? Dele subir. Tá bom? Veja, vai repetir aí, ó. Chega um momento que a velocidade dele não aumenta mais. Quando ele fica assim, a velocidade limite, né? Professor, a partir daí a velocidade dele não aumenta mais? Não, não aumenta mais. Mas claro que ele não pode aterrissar com essa velocidade. Apesar dela não aumentar mais, é um valor muito elevado. Quando ele está com os bracinhos abertos assim, ó. A velocidade dele não vai aumentar mais, mas é um valor muito elevado. Se ele cair assim, ele vai se espatifar. Então ele tem de reduzir a velocidade. Nessa hora aqui que ele está com os bracinhos assim, claro, considerando a situação ideal, né? Na hora que ele está com os bracinhos abertos, o peso em módulo é praticamente aí, ó, igual à resistência do ar. Então veja, mas o que acontece? Ele não pode cair com essa velocidade. Aí ele vai reduzir a velocidade. Para reduzir a velocidade, ele vai ter de aumentar a resistência do ar. Aí como é que ele aumenta a resistência do ar? Aumentando a área, aumentando a forma. Aumentando a área, alterando a forma. Aí, ó, lembra que a resistência do ar depende dessa área perpendicular, depende da forma do corpo. Quando ele abre o paraquedas, é isso que ele está fazendo. O paraquedista sabe disso. Vou abrir o paraquedas para alterar a forma, a área da seção dessa seção perpendicular ao movimento, né? Alterando a forma do corpo aí, ele altera a resistência do ar. Se aí, quando ele está com os bracinhos abertos, se a resistência do ar é igual à força-peso, quando ele abre o paraquedas, a força de resistência do ar fica maior. Professor, aí ele começa a subir? Não, ele não começa a subir. Não, mas parece que ele começou a subir. Mas o que foi que aconteceu? A pessoa que estava filmando ele estava praticamente com a mesma velocidade dele. E a pessoa que estava filmando ele não abriu o paraquedas nesse momento. Só ele abriu o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, ele começa a frear. O valor da velocidade dele começa a diminuir. E a outra pessoa continua com aquela velocidade. Tudo bem? Vamos falar sobre o paraquedas, sobre o paraquedista. Veja, pessoal, aí agora nós vamos estudar o paraquedista. Vamos estudar o paraquedista com detalhes, o que acontece com ele, tá certo? Com o paraquedista. Pessoal, veja o que acontece. Essa parte inicial você já conhece. Aqui é no ar, tá certo? Paraquedista eu estou representando com essa bolinha. Aí, com essa esferazinha. A princípio, a velocidade dele inicial é 0. Aí tem a força-peso. Só tem a força-peso. Mas aí, à medida que ele vai caindo, a velocidade vai aumentando. E a resistência do ar vai aumentando. Aí chega um momento, pessoal, que ele tem aceleração, é para baixo. Lembre-se que esse é o sentido positivo do movimento. Se liga aí. Aí veja, ele vai caindo, tem aceleração aqui, a aceleração é menor do que a da gravidade. Vai chegar um momento, que eu já disse a vocês, que o peso, como não muda, a velocidade aumenta tanto que a resistência do ar se iguala. A partir daí, a velocidade do paraquedista não muda mais. Mas veja, não é interessante ele cair com essa velocidade, ele vai se espatifar. Pessoal, até aqui, até antes daqui, o movimento era acelerado, a velocidade estava aumentando. Até aqui, até se igualar, um pouco antes, a velocidade estava aumentando, o movimento era acelerado. Aí ele desce um pouquinho com essa velocidade assim, ele não vai aterrissar no solo. Se ele aterrissar, ele vai se arrebentar. Aí o que ele diz? Agora eu quero um movimento retardado. Eu quero diminuir o valor da velocidade. Eu quero que a força resultante seja para cima. Pessoal, até antes daqui, a força resultante era para baixo. A aceleração era para baixo. Lembre-se, a aceleração tem sempre a mesma direção, o mesmo sentido da força resultante. Só que quando ele abre o paraquedas, olha o que acontece. O peso não muda, ele abriu o paraquedas, aí a resistência do ar ficou maior. Então a força resultante agora é para cima. Por quê, professor? A força resultante aponta no sentido da maior força, pessoal. A resistência do ar agora é maior. A aceleração agora é para cima. Aí veja, o vetor aceleração, ele está caindo. O vetor velocidade é para baixo. A aceleração é para cima. Quando o vetor aceleração, o vetor velocidade tem velocidade grande, o paraquedista atingir o solo.
Aqui, a velocidade aqui, mais a força resultante agora é zero. Se igualou de novo. Aí veja, ele vai atingir uma nova velocidade limite, a velocidade não vai aumentar mais, mas agora é uma velocidade que um ser humano pode aterrissar no solo sem se esborrachar. É isso. E é assim que o paraquedista, que o paraquedismo funciona. Eu quero chamar a atenção para isso. Ó, o sentido do movimento aqui, eu estou dizendo positivo para baixo, né? A força resultante aqui, pessoal, a princípio estava para baixo. E a força resultante agora aqui está para cima. Então mudou de sentido. Vetorialmente, pessoal, isso quer dizer que uma é positiva e a outra é negativa, tá certo? Vetorialmente, quando a gente vai falar assim, esse negócio de força positiva e força negativa, esse negócio de força positiva e negativa só quer dizer que uma está no sentido e a outra está no outro. Só quer dizer isso, tá bom? Beleza, vamos lá, vamos lá. Aí veja, vamos responder essa questão aqui, pessoal. Antes de nós finalizarmos a aula, eu queria muito chegar nela aqui, tá certo? Vamos lá. Acompanhe a leitura aí, tá certo? Acompanhe a leitura. Olha que questão interessante aí do Enem de 2013. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedista é aberto, o instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o movimento de queda? Veja, ele quer saber qual é o gráfico, é força resultante, ó. Gráfico da força resultante em função do tempo. Ele diz que a abertura do paraquedas, pessoal, ocorre aqui no tempo TA, onde tem essa retinha, beleza? Então vamos lá, pessoal. A princípio, ele... e detalhe, a força resultante, ó, é igual a... Vou fazer isso aqui, desculpe. A força... Vou até fazer aqui embaixo, para não... Só lembrando aqui, ó. A força resultante é o peso, nós acabamos de ver, né? Vezes a resistência do ar. KV ao quadrado. Isso é constante, né? Ó? Ou seja, a força resultante vai variando com isso daqui, tá certo? Vai variando com isso daqui. Aí veja. Como ele vai caindo, a velocidade vai diminuindo e a resistência do ar vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Então veja, à medida que ele vai caindo, a velocidade vai aumentando, a resistência do ar vai aumentando e a resultante das forças vai diminuindo. Tá claro? A resultante das forças vai diminuindo até ele tender para a velocidade limite. Peso não muda, a resistência do ar vai aumentando durante a queda. A resultante vai diminuindo. Isso aqui é uma função quadrática, né? Veja. Então, a resultante das forças vai aumentando nesse gráfico. Ó. Não pode ser a letra C. A letra D, a força resultante, de acordo com esse gráfico, ó, vai aumentando. Esse gráfico da letra E. Ó. Não pode ser a letra E. Pode ser os outros três? Pode. Porque o tempo está passando e a força resultante está diminuindo. Então, fiquei entre A, B e D. Veja que só em saber disso, ó, à medida que a velocidade, que ele vai caindo, a velocidade vai aumentando, a resistência do ar vai aumentando e a força resultante vai diminuindo. Pronto, eu já percebi, já eliminei 2. Veja, a força tende a zero até a abertura do paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, a resultante vai tendendo a zero, na velocidade limite a resultante tende a zero. Quando ele abre o paraquedas, aí a força resultante instantaneamente deixa de ser zero. Só que agora aponta no outro sentido. Ou seja, apontar no outro sentido e depois vai diminuindo a força resultante. O módulo da força resultante vai diminuindo, vai se aproximando depois de zero. Então, antes do paraquedas, força resultante, aumento da velocidade, resistência do ar aumenta, força resultante vai tendendo a zero. Abre o paraquedas, instantaneamente a força resultante
é diferente de zero. E é negativa, porque uma está no sentido, a outra no sentido oposto. Ou seja, rapidamente, o valor da velocidade, pessoal, da força resultante, passa a ser outro valor. E nós vimos que com o paraquedas aberto, a velocidade vai diminuindo e a resistência do ar vai diminuindo. Mais uma vez, a resultante vai se aproximando aqui de zero. Por isso que nossa resposta aqui é a letra B. Se você marcasse a letra D, ele ia dizer que a força resultante, ó, ia diminuir, chegar a zero e depois não mudava. Então não pode ser a letra D, né? E aqui, na letra A, ele dizer que o valor da velocidade, assim, o módulo da força resultante ia diminuindo, chegava a zero, e depois o módulo da força resultante ia aumentando, ó, infinitamente. E a força resultante não vai aumentando. E aí, galera? Essa foi a questãozinha do Enem, de um gráfico.